Eu gostaria de chamar aqui o bispo, agradecendo pela vida dele, pela entrega, um homem, uma família abençoada, e que o Senhor vai usar de uma maneira sobrenatural, como já está usando. Vamos levantar as nossas mãos. Vamos orar para o bispo. Amém. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela vida do céu. Pai, nós estamos preparados para o que o Senhor vai mostrar através dele. Te agradecemos pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Privilégio enorme de estarmos aqui nessa tarde, já indo para a noite, nessa oportunidade que Deus nos dá de estar aqui na Dinamarca, nessa conferência. Eu e minha esposa, nós estamos no relógio de Deus. Amém. Estamos no relógio de Deus. Andamos profeticamente. Interessante o tema desse ano aqui na Dinamarca, do relógio, que fala sobre o governo de Deus. A nossa igreja em Barra Mansa, estado do Rio, todo ano nós fazemos, Deus nos revela um tema, onde todas as mensagens, todas as conferências são feitas dentro daquele tema. E no ano que eu fui a Israel, foi o ano do governo de Deus. Foi 2022. Nós fizemos um ano de governo de Deus. Tudo era governo de Deus. Mensagens, estudos, palestras, conferências. Era tudo sobre o governo de Deus. E uma das missões que Deus me deu em 2022, de ir em alguns lugares do Brasil, estive orando em Brasília, estive no Pelourinho, estive em Israel, e a minha missão era declarar o governo de Deus. Tivemos Argentina, Paraguai, e a nossa caminhada de oração foi assim. Então é muito interessante estar aqui em 2023 em Dinamarca para falar sobre o governo de Deus, estabelecendo o governo de Deus. E esse ano, 2023, é o tema do pastor Timóteo, que vai falar algo, né? Lá é o ano da oportunidade. Então ele não sabia disso. Eu vi ele falando que Deus tinha revelado algo para ele, falou sobre oportunidade. Esse ano lá, no nosso ministério, todas as conferências é sobre oportunidade. E estar aqui é uma oportunidade. Aleluia! Vivemos as oportunidades. Queridos, orando sobre esse tema, quando se fala, né, vivendo no governo de Deus, que governo é esse? Eu comecei a fazer, eu sempre procuro fazer algumas perguntas para o texto, para saber assim, para ter a ministração. E Deus me levou em Mateus 28, que é o texto que eu quero ministrar nessa tarde para os irmãos. Mateus 28, 16 a 20. Eu quero falar sobre 3 características que são importantes para entender o reino, o governo de Deus. Diz assim as Escrituras: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Alguns irmãos já foram, né? No Monte das Oliveiras. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: olha esse texto, é-lhe dado todo o poder no céu. Diga, todo o poder no céu. E todo o poder na terra. Diante desse poder, ide.
Fazer discípulos de todas as nações. Diga assim: o alvo de Deus é as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no batismo eu expliquei por que se usa o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que os três têm em relação à salvação do homem? O Pai, para salvar o homem, deu o que melhor tinha, o Filho. O Filho, para salvar o homem, deu a sua própria vida. E o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que os três são envolvidos quando nós estamos sepultados. Estava explicando para a irmã, o batismo é um sepultamento, onde você vai sepultar a velha pessoa e vai viver uma nova vida em Cristo. Amém. E ele diz assim: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia, Deus. O que é governo, né? Quando eu olho para esse tema, o governo de Deus, a gente fica imaginando assim: o que é governo? Governo é autoridade que uma nação tem. Cada nação tem o seu governo, a sua autoridade. Cada governo, o que significa? Regência, presidência, governança, chefia, comando, administração, direção, gerência. Tudo isso é governo. Governo de Deus. Se você for olhar, quando nós olhamos para o Velho Testamento, logo nos deparamos com o povo de Israel sendo dirigido por um rei, que era Deus. O governo dele, diante de todas as nações que não eram de Israel, ele governava. Até Israel escolheu um rei humano para ficar igual às outras. Uma coisa é certa, irmão: nós nunca vamos ser igual aos outros, porque nós temos um rei que nos rege. Mas aí você vê a direção do governo. Mas é estranho quando Jesus começa o ministério dele. No capítulo 28 de Mateus, Jesus diz assim: é-me dado todo o poder, todo o governo, todo o reinado no céu e na terra. Então Jesus ele vem trazendo algo que já era comum no Velho Testamento. Jesus vem trazendo, e a mensagem que Jesus chega dizendo assim: é chegado o quê? O reino. É chegado o governo de Deus. Eis que é chegado. Essa era a mensagem do ministério de Jesus. Todo o ministério, qual era a mensagem dos discípulos? Olha, vocês vão nas cidades e a mensagem é uma: é chegado o governo de Deus. Nós só estamos anunciando que ele chegou. E eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo, para tentar entender como que é essa questão do governo. A base desse ministério de Jesus, que é reino, governo, autoridade, domínio e controle. Irmãos, Jesus fala essa frase aos discípulos quando ele ressuscita. Quando ele ressuscita dos mortos e se apresenta diante dos discípulos, ele diz: todo poder me foi dado. Eu sou rei. Tentaram fazer de Jesus o rei humano, mas ele fala assim: agora eu tenho toda a autoridade está em mim, no céu, no reino dos céus, no reino espiritual e no reino também material, no reino do homem. Isso significa que ele diz assim: ide me representar, representa esse rei. Então já foi estabelecido quando Jesus determinou. A igreja hoje ela está andando debaixo dessa regência. Amém, irmãos? Você pode dizer isso: eu estou andando debaixo da regência do reino de Deus. Irmãos, se nós andamos debaixo da regência do reino de Deus, tem milagre. O morto ressuscita, o paralítico anda e milagres acontecem. Então o reino de Deus, diga assim comigo: o reino de Deus é um reino de resultado. Qual
foi a pergunta que fizeram? Imagina só, alguém que foi encarregado para representar esse rei, mandou perguntar assim, com seus discípulos: vai lá e pergunta para Jesus se ele é esse rei mesmo que a gente estava esperando. E ele falou: vai lá e fale com ele, reporte ao seu líder, servo velho, morto é ressuscitado, paralítico anda, muito fala. O meu reino é um reino de resultado. Quem está debaixo da regência desse reino tem resultado no seu ministério. É impossível você andar debaixo da obediência do reino de Deus, do governo de Deus, e não ter resultado. Irmãos, e as coisas são meio loucas. Por quê? O reino de Deus não depende de dinheiro, o reino de Deus não depende da nossa capacidade. O reino de Deus depende de pessoas que estão realmente abertas a essa realidade. O governo de Deus no mundo espiritual, ele falou assim, eu lembro quando ele mandou os discípulos irem, porque os discípulos também eram novos, e ele disse assim, e eles ficaram alegres: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, curamos pessoas, no teu nome. E ele diz assim: vi Satanás caindo do céu como estrela. Por quê, irmãos? Porque quando o reino de Deus entrou, o reino das trevas caiu. E o diabo sabe disso. Ele não pode fazer nada contra você, porque o nosso Deus, nós estamos debaixo desse governo que está dominando hoje a igreja, irmãos. Sabe o que Deus me mandou falar aqui na Dinamarca? Que a igreja dele está debaixo do seu governo. Já foi estabelecido. Amém, irmãos? Qual é a mensagem do ministério de Jesus? Desde que é chegado o reino de Deus. E qual é a mensagem da igreja hoje? Estamos debaixo do governo de Deus. A igreja está debaixo, o meu ministério está debaixo do governo de Deus. O seu ministério está debaixo do governo de Deus. Pode dizer isso? O meu ministério está debaixo do governo de Deus. Por isso que a gente quer fogo. Por isso que o nosso coração queima. A igreja de Cristo, ela está vivendo debaixo do governo de Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos um pouquinho e pensa no ministério que você tem. Às vezes você olha para você e não acredita em você. Às vezes a gente tem aquela unção de Moisés: manda outro. Eu sei que eu sou escolhido, mas manda outro. Mas eu quero que você fale assim para você mesmo, pelo menos umas 3 vezes: eu estou debaixo do governo de Deus. O meu ministério está debaixo do governo de Deus. Diga assim: eu declaro que o meu ministério está debaixo do governo de Deus. Diga: eu declaro que o meu ministério está sendo regido pelo governo de Deus. Diga isso. Diga isso para alguém que está aqui. O teu ministério está debaixo do governo de Deus. Então vai haver milagre, vai haver sinais. Amém, irmãos? O nosso ministério está debaixo do governo de Deus. Uma vez falaram, irmã Magna, missionária Magna, falaram, pastora Rita, que Jesus estava expulsando, os demônios do Beelzebul, que é o rei do mal. E ele falou assim: não, nem o inferno é dividido, a igreja também não pode ser, não. A divisão não é do diabo, não, a divisão é do homem, porque o inferno é organizado. E ele falou assim: não, um reino dividido não subsiste. Se eu expulsasse demônio pelos demônios, estava em uma divisão. Mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, eis que é chegado o reino de Deus. Isso é muito sério. Nós estamos sendo regidos. Por isso que a gente vai em determinados lugares e milagres acontecem. Quando a gente passa, imagina, não sei se você já aconteceu contigo isso, de você entrar numa loja vazia, quando você pisca o olho, a loja está cheia, porque você traz uma unção para o lugar. Amém? Porque aonde nós colocarmos as nossas mãos, o que ele diz a Josué? Onde você colocar as tuas mãos vai prosperar. Aonde você colocar os teus pés, eu darei como conquista. Isso é reino. Nós carregamos esse reino. Irmãos, isso é muito forte.
Se o Espírito Santo colocou, creio que Ele colocou esse tema, estabelecendo o reino de Deus, você já está vivendo esse reino. Que coisa boa! Eu estou lá no Brasil e o meu ministério está debaixo do governo de Deus. Pastora Rita está em Orlando, o ministério dela está debaixo do governo de Deus. A Magda está aqui com a igreja e o governo de Deus está sobre o ministério dela. Está ali a pastora Adriana, que está lá na Alemanha, o governo de Deus está sobre a vida dela. Amém, irmãos? Estamos debaixo do governo de Deus. É bom demais isso, irmãos. Então o governo de Deus é um governo de resultado. Às vezes você fala assim, poxa, por que tem pastores que têm ministérios com multidão e tem pastores que têm ministério com poucas pessoas? Porque às vezes tem ministérios que têm muitas condições e ministérios que estão dentro de barraco. Não importa se vai ser uma mansão, se vai ser barraco, tem almas ali. Eu entendo que o governo de Deus, Ele trabalha em todos os lugares, de todas as maneiras. Ele alcança tanto o pobre como o rico. E é interessante pensar nesse reino, algo tão precioso, né? Em todo local, em todo o planeta, em todos os países, quem tem muito é muito valorizado, quem tem pouco é desprezado. E o reino de Deus, ele vem para o pobre, ele vem para o esquecido. Um reino que dá vida a quem está morto, a quem é cego tem valor, quem não tem valor para o mundo tem o reino de Deus. Coisa, onde eu vi uma frase antiga que dizia que nós somos tesouro, né? Vasos de barro com tesouro dentro. Mas tem mais uma característica, eu não quero me alongar, sendo mais uma mensagem. O reino de Deus é um reino eterno. Vamos dizer isso. O reino de Deus é um reino eterno. Agora, eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo. Eu falei assim, Espírito Santo, como é que é esse negócio? Porque quando você vê na Bíblia, diz que havia uma profecia de um reino eterno. Havia uma palavra, tanto nos Salmos, que haveria um reino eterno. E você lê em Isaías 9:7, ele diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o governo, está sobre seus ombros, e se chamará o nome dele maravilhoso, conselheiro, Deus forte, e falará Pai da eternidade, príncipe da paz. E no aumento desse governo e da paz não haverá fim, sobre os tronos de Davi, no seu reino, para afirmar e fortificar o juízo com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Aí a gente começa a pensar que também em Isaías 7,14 há uma promessa desse reino eterno. Eu falei assim, agora para pensar, irmãos. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi era rei. O reinado de Davi começou quando ele iniciou e terminou quando ele morreu. Porque depois veio o sucessor, mas cada um tem o seu governo. Na época do governo de Davi, a obediência, a vitória era uma marca. Na época do governo de Salomão, a sabedoria. Mas quando Salomão morre, o governo de Salomão termina, entre seus filhos e divide. Então para pensar, todo reino, ele só existe quando o rei é vivo. Se um rei morre, você não pode dizer que você tem uma mãe, se sua mãe já morreu. Você não pode dizer que você ainda tem um pai, seu pai já morreu. Então todo reino, ele só existe enquanto o rei está vivo. Meu Deus, como é que fica esse negócio de reino eterno então? Tem que ser um rei que não morre. Diga para alguém, você tem um rei que não morre. Por isso que é eterno. Para ter um reino eterno, eu preciso de um rei que não morre. Amém, irmãos?
Eu preciso de um rei que não morre. E aqui, como diz a profecia de Isaías, diz que esse menino, entenda assim, irmão, por que Jesus nos chama Emanuel? Porque Emanuel é o cumprimento de uma promessa. Havia uma promessa. Eu e a pastora pregávamos fora. Eu costumo pensar que promessa é igual um local que você vai viajar. Você pega o ônibus e vai até a promessa, até o sonho. E havia a promessa da vinda de Jesus. Havia a promessa de que esse mestre viria, de que ele vai ser. Só que Emanuel é a promessa cumprida, por isso que ele não chama Emanuel, chama Jesus. Mas por que Jesus era o nome de Jesus e não de Emanuel? Porque o Emanuel é a promessa. Quando ele nasceu de uma virgem, surgiu, se cumpriu Emanuel, que é Deus conosco. E Jesus significa a solução. Jeová é o Salvador, é a salvação. Então entenda, quando eles declaram na cruz que Jesus era o rei, colocaram e houve aquela pergunta: você é rei dos judeus? Ele falou: você está dizendo. Eu não estou afirmando que eu sou. Por quê? De uma maneira queria colocar Jesus como exclusividade de Israel. Isso ele não é. Jesus não é, Deus não é mais de Israel, Deus é nosso. Israel hoje não é mais, ele é algo importante, mas Israel hoje, ele é uma nação, porque Deus já virou a chave. Deus quer todas as nações, não apenas Israel, mas todas as nações pertencem a Deus. Então, quando Jesus ele morre, ele não podia ser rei de Israel, porque o rei morre, e ele não tinha governo. E ele diz assim: o meu reino não é desse mundo. Porque se fosse, os meus súditos, eles me livrariam das mãos dessas pessoas. Mas quando Jesus ressuscita, ele diz assim: eu agora sou rei no céu, sou rei na terra. Sou rei no céu, sou rei na terra. Governo no céu, governo na terra, governo. Entende, irmão? Agora não pode matar Jesus. Você pertence a um reino eterno porque Jesus é eterno. O nosso rei sempre vai estar no trono. Todas as vezes que você tiver necessidade, o reino, o trono manifesta. Nós vivemos aqui se vive uma monarquia, onde se tem uma rainha, onde se tem parlamento. Nós vivemos uma monarquia onde o rei não morre. A monarquia daqui não tem peso político, não tem às vezes voz política. Agora, a nossa monarquia, Deus controla tudo, Ele está em tudo, Ele tem o poder. E Jesus falou assim: igreja, olha, falou para os discípulos: ó, eu vou enviar vocês agora, mas vocês não vão porque vocês querem, não. Vocês vão debaixo do meu governo. E o meu governo entra na última parte que eu quero nessa mensagem. O reino de Deus, diga comigo, ele é invisível. Tu não pode tocar, mas pode sentir. O reino de Deus, ele é inacessível. Ele não estraga, ele não murcha, ele não é destruído. O reino de Deus, ele é invencível. Ninguém consegue vencer esse rei. E o reino de Deus, ele é imparável. Ninguém consegue controlar. Aleluia. Eu quero que você, quando for para casa, tenha essa compreensão. Aonde eu vou, eu represento esse rei. Aonde eu vou, esse rei está comigo. Aonde estiver 2 ou 3, eu estou no meio. O rei está lá. E é o rei que caminha. Agora, irmãos, uma grande questão, uma revelação que Deus me deu. A Suécia, que é o país vizinho, tem o seu governo. E pelo seu governo eles determinam leis, que pode, que não pode. Determina as suas leis
onde vai reger aquela nação. Nós temos Moçambique, que também tem o seu governo, tem suas leis. Nós temos a Alemanha representada, que tem uma Polônia, tem uma Bulgária. Temos Estados Unidos, Orlando. E há controles. Cada nação tem o seu controle. Tem a Dinamarca, tem o Brasil. Cada nação tem o seu governo. Agora, irmão, uma coisa linda que o Espírito Santo me revelou. Aonde está o governo de Deus nas nações? Oh, glória a Jesus! Como que se estabelece esse governo? Meu Deus! Sabe o que Deus me revelou, pastor Timóteo? O governo humano, ele pode determinar coisas limitadas. Mas o governo humano de nenhum país que está aqui pode determinar quantos anos alguém vai viver. Se vai nascer com saúde, ou se vai nascer doente, ou se vai viver ao nascer, ou se vai nascer morto. Nenhum governo pode determinar o destino de alguém. Nenhum governo humano pode mudar o interior do ser humano. Nenhum governo humano tem esse poder. Querido, eu posso fazer muralha, eu posso fazer um telhado fortificado, mas não posso parar a tempestade. Eu não posso, o governo humano não pode parar a fúria do mar, não pode parar, né? O tufão não pode parar, não pode. Uma enchente. O governo humano não pode fazer barreiras, não pode impedir que a água entre, que o mar invada. O único que tem esse controle é o governo de Deus. Está entendendo? O governo de Deus está aqui na Dinamarca. O governo de Deus está na Alemanha, está na Bulgária. O governo de Deus está na Polônia. O governo de Deus está na Alemanha. O governo de Deus está em Moçambique, está em Angola. Porque o governo de Deus, irmãos, é um governo invisível, ninguém está vendo. Os homens acham que podem fazer isso, acham que podem fazer. Mas quem controla, quem nasce, quem morre, é o governo de Deus. Quando uma criança nasce, é o governo de Deus. Quando uma mulher fica grávida, quando um milagre acontece, não é a medicina, é o governo de Deus, que está em todos os lugares. Esse oxigênio que nós estamos respirando, não tem uma máquina que está produzindo. É o governo de Deus. Então o governo de Deus é que faz uma flor nascer. É o governo de Deus que faz uma formiga andar. É o governo de Deus que faz um pássaro voar. É o governo de Deus. Você está entendendo aonde está o governo de Deus? Você olha para todo canto e você está vendo ele. Ele é invisível, mas você percebe. Então nesse momento, o governo de Deus está atuando. Na sua casa, pelos seus filhos, pela sua família. Tu está aqui, está tendo livramento lá por causa do governo de Deus. Só por você ter vindo aqui, coisas que você nunca ia poder resolver lá na tua casa. E às vezes você saiu de lá e falou: Senhor, eu estou saindo para dar uma refrescada na cabeça, não sei nem o que eu vou encontrar. O governo de Deus está lá. O governo de Deus está invisível, porque ele é invisível, ele é inacessível, ele é imparável e ele não tem como. O governo de Deus é coisa extraordinária. A igreja está andando, irmãos, mas quem governa a igreja é Deus. Quando ele quer, não tem governo. Um exemplo disso, vamos dar eu quero falar uma coisa bem simples, como exemplo. Um dia fizeram-se uma lei na Babilônia, e Nabucodonosor declarou assim: olha, não se pode fazer uma oração, quando tocar lá a gaita, o fole, todo mundo vai ter que se dobrar acertado. Se não fizer, morre. É lei, o meu governo. Olha, Nabucodonosor, ele fez a lei. Governo faz lei, governo dá ordem, governo dá sentença, mas o governo não pode determinar o que vai acontecer depois. Aqueles homens, Misael, Ananias e Azarias, eles não se dobraram, e o rei falou assim: olha, vai tocar.
Eu quero ver se esse Deus que vocês aí estão andando debaixo do governo dele, eu quero ver se vai livrar do meu governo, porque o meu governo é forte. Olha, eu não sei o que o governo de Deus vai determinar sobre nós, mas fica sabendo, independente do governo de Deus, se ele vai agir ou não, nós não vamos nos dobrar. A fornalha foi 7 vezes aquecida, irmã Helena. Foram amarrados. Quando aqueles homens chegaram naquela fornalha aquecida e lançaram naquela fornalha, o vapor do corpo deles matou os que estavam levando. E é engraçado porque quando eles caíram lá, eles não sabiam o que o governo de Deus ia saber. Nós representamos esse governo, mas não sabemos o que ele vai fazer. Quando o rei vai se manifestar, diz que eles caminhavam, porque eu não sei sinceridade se eles estavam vendo aquele quarto homem. A Bíblia não diz isso não, mas quem está de fora vê o Deus que está andando com você. Quem está de fora está observando você ao reino de Deus agindo na tua vida. Eles estavam andando assim. Vem cá, nós não lançamos 3. Que quarto é aquele? É o representante do governo, que vocês estão andando com ele. Nós estamos debaixo desse governo que aqui está sendo anunciado. Nós representamos na terra esse governo. E eu falo que Jesus disse, eu quero repetir: portanto, ide por todo o mundo, aonde houver alma, pregue o evangelho. Anuncie que o reino já chegou. Anuncie que nós estamos debaixo desse governo. E ele fala assim: batize. Batize usando o nome do Pai que deu o Filho, do Filho que deu a vida e do Espírito Santo que nos prepara para a eternidade. Mas não é só salvar, não é só pregar. Quando uma criança nasce, eu dizia isso para a irmã na manhã do café. Quando uma criança nasce, ela precisa de ser banhada, ela precisa de ser limpa, ela precisa de leite, porque ela depende daquele que gerou. Discipulado é andar junto, porque quando alguém nasce para Jesus, ele é uma criança. Então ensine, anda junto, irmãos. E a melhor forma de ensinar é viver. Entenda que a gente prega mais de boca fechada do que falando. A maior pregação, seja dentro de casa, seja fora de casa, é o testemunho. Aleluia! Ande com aquela pessoa, esteja do lado dela, até ela ser adulta e poder gerar outros. E ela vai aprender a criar. E Jesus disse isso. Nós estamos andando debaixo da regência desse. Eu gostaria que você ficasse de pé. Não quero me delongar, querido. O alvo de Deus são as nações. Queridos, eu não sei se alguém aqui está sentindo alguma dor, alguma enfermidade, ou tem alguma enfermidade. Eu gostaria que onde você está, coloque a mão no local onde você sente a enfermidade. E eu creio que o governo desse rei, ele falou comigo na madrugada que ele curaria pessoas. Então há uma unção de cura liberada nessa tarde, não só para os que estão aqui, mas para os que estão em casa. De repente agora, aqui anoitecendo, em algum lugar, tarde ainda hora de almoço. Mas Deus, o governo de Deus, Senhor, eu falei, Jesus, tudo que o Senhor me mandou sobre o teu governo, eu falei para ele, Jesus, que nós estamos como igreja debaixo desse governo, e eu tomo posse do governo de Deus sobre o meu ministério, eu tomo posse do governo de Deus sobre as nações, eu tomo posse do governo de Deus para salvar o perdido, eu tomo posse do governo de Deus para curas e milagres. Deus, se o nosso ministério está debaixo do teu governo, milagres vão acontecer nessa tarde.
Pai, eu quero agora pedir, aleluia, eu quero que você olhe por você, querido, porque tem uma unção nas tuas mãos. Eu quero que você olhe por você, debaixo do governo de Deus, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. Se você tem alguém que está enfermo, se você não está, mas tem alguém que está enfermo, levanta a tua mão e pensa nessa pessoa. Que Deus nessa tarde, de repente você vai ligar para ela hoje, e ela vai falar assim: a dor sumiu. De repente você vai ligar para ela e falar assim: o caroço desapareceu, o câncer desapareceu. Irmão, Deus faz milagres. Nós estamos debaixo. Ele falou assim: olha, vocês vão ir, e sinais vão acontecer no ministério, na minha regência. Mundo fala, paralítico anda, coxo anda, morto é ressuscitado. Se prepara para ver ressurreição no teu ministério. Se prepara para ver fluxo ouvir. Se prepara para ouvir o mundo falar. Se prepara. Pai, agora em nome de Jesus, nessa unção, nessa autoridade, nesse fim dessa mensagem, andando debaixo do governo de Deus. Deus, nesse momento, começa a tocar na mão dessa irmã, desse irmão, começa a colocar um calor aí, e eu dou ordem agora a todo espírito de enfermidade, coisas que foram lançadas, vai sair agora na unção do reino de Deus, na unção do nosso Rei chamado Jesus. Toda enfermidade agora, toda bruxaria, todo mal agora desaparecendo, tudo que foi lançado sobre essa família, todo plano de morte para essa pessoa, vai sair agora. Coloca a mão em prêmio, só começa a glorificar. Deus, eu ministro agora também, Pai, a cura sobre doenças, do mau uso do corpo, de, Deus, consumo de coisas que traz doença. Nós agora estamos profetizando agora uma cura, estamos profetizando também uma cura da alma, estamos profetizando agora, Senhor, aleluia, tudo aquilo que está alojado como vício, seja qualquer tipo de vício, Senhor, nós ministramos uma cura agora. Receba, você está debaixo do governo, você está debaixo desse governo, caminha nesse governo, recebe um sapato novo aí, recebe um som novo, recebe um som novo para olhar. Olha você andando na nação aí, olha aí, caminha, marcha, guerreiro, receba espada, receba autoridade, receba cajado, receba nesta hora a autoridade na tua voz, receba a autoridade nas tuas mãos. Marcha aí, olha, cada pesada que você dá, são ações que Deus vai te levar. Olha o milagre acontecendo no teu ministério, olha Deus mudando o ministério aqui, olha mudando o ministério aqui, olha aí Deus mudando a sua casa aí, olha aí Deus lá. Olha aí Deus vem na tua família, olha Deus marchando, olha aí Deus entrando na tua casa, olha aí Deus entrando na tua sala, olha aí Deus entrando no problema da tua família. Deus, você está debaixo desse governo. Deixa Deus usar. Deus mandou você orar para alguém aqui. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Aleluia. Você está debaixo. Eu declaro o ungido do Senhor. Eu declaro nessa tarde o governo de Deus sobre o teu ministério. Aleluia. Pastor Bruno. Aleluia. Estamos debaixo dessa regência.